Quem somos? O que buscamos? A GeneOne apresenta o núcleo técnico operacional do maior centro de diagnóstico em genômica da América Latina. Somos especializados em exames genéticos de alta complexidade e medicina personalizada. Oferecemos o melhor da medicina diagnóstica para nossos pacientes e contamos com uma equipe de especialistas em genômica, biologia molecular e bioinformática. Temos à nossa disposição o que há de mais inovador para aumentar a efetividade do tratamento e qualidade de vida dos pacientes. Contamos com equipamentos de amplificação e sequenciamento de última geração e metodologia de análise avançada. O nosso compromisso é trazer um diagnóstico de precisão com excelência. Trabalhamos juntos para entregar sempre o melhor resultado, porque aqui cada paciente é único. Você é a nossa razão de existir. Está todo mundo ansioso para assistir essa aula, viu? Doutora Luciana, doutora Tereza, dos experts. A doutora Tereza é a nossa oncogeneticista, né? Que tanto nos ajuda e dá umas aulas brilhantes. A doutora Luciana, o meio da patologia conhece bem, né? Uma brilhante patologista gastrointestinal que a gente teve felicidade de conseguir contratar. E é hoje a nossa diretora do nosso NTO aqui do Salomão Eusópio, do Divino Salvador. Tá? Então já são 5h05, como a gente tem um tempo um pouco curto, eu vou pedir para que a gente comece a apresentação. Tá? Vamos iniciar nossa sessão. Aproveitem bastante, gente. Então, é um prazer estar com vocês mais uma vez, mais uma tarde juntos. Sintam-se à vontade para perguntar sempre que quiserem. É um evento oferecido aí pela GeneOne, como foi falado pelo querido Cristóvão. Vou aqui ocultar Lu, você tem que passar os slides, estão sob seu comando. Ela é bem centralizadora mesmo, viu, Tereza? Oi? Ela é bem centralizadora mesmo. Vamos lá. Que absurdo. Então, essa aula, essa conversa, ela é super relevante, uma vez que o câncer gástrico está entre os mais prevalentes no mundo. Em nível mundial, é o quinto mais comum. Só voltar o meu slide, por favor. Isso. Sendo o terceiro mais letal. E essa distribuição no mundo, ela não é homogênea. A gente percebe que há uma frequência, uma prevalência maior deste câncer entre os países em desenvolvimento. Então, mesmo no Brasil, há uma discrepância em relação às regiões. Esses aqui são os dados do INCA, da estimativa para 2020, em relação aos diagnósticos estimados para esse período de 2020 a 2022. E vejam que a colocação, a posição desse diagnóstico no ranking por região, ela é diferente. Então, a previsão é que seja o segundo câncer mais diagnosticado na região norte e o terceiro para a região nordeste. Então, em 2018, essa patologia levou à morte de mais de 780 mil pessoas no mundo todo. Quais são os fatores de risco principais para o desenvolvimento do câncer gástrico? Aí tem que passar. Isso. Os fatores de risco principais, há vários outros ainda elencados na literatura, mas os mais recorrentes são, sem dúvida, a menção a Helicobacter pylori, a infecção não tratada, e enquanto fatores dietéticos, o abuso de carnes processadas, dos churrascos e grelhados, das bebidas alcoólicas, das conservas salinas. E aí, vale lembrar que, dentro das carnes processadas e de outros alimentos industrializados, os sais são usados para essa conservação. E esse conjunto aí de churrasco, bebida, carne processada e conserva tem tudo a ver também com gordura corporal. E um outro fator que seria considerado um fator protetor seria uma dieta rica, abundante em frutas, sobretudo os cítricos. Mas, dentre esses fatores, um outro se destaca, pode passar, que é a história familiar.
Então, para além dos hábitos, das escolhas de vida, ter um parente de primeiro grau com história pessoal de câncer gástrico é considerado um fator de risco importante. Agora, a partir de agora, a doutora Luciana assume. Eu vou desligar aqui minha câmera um pouco para que vocês possam focar no que interessa. Bom, já boa tarde a todos. Cristóvão, um grande prazer estar aqui. Tereza, dando continuidade então ao assunto, lembrando que o câncer gástrico é uma doença heterogênea, tá? Tem causas multifatoriais e como uma doença heterogênea, ele engloba vários sistemas de classificação. Então, a gente tem uma classificação macroscópica, classificações histológicas, eu vou comentar com vocês, imunohistoquímicas, o estadio, né, tanto anatomopatológico quanto clínico, e uma proposta de classificação molecular. Vejam que todas essas classificações anteriores, mesmo as histológicas, baseadas em imunohistoquímica e mesmo estadio, elas não conseguiram de uma forma completa, né, ou integral, traçar diferenças entre os diferentes tipos de carcinoma que a gente vai abordar aqui, né? Então, hoje a gente vai falar de câncer gástrico, do adenocarcinoma gástrico, que é dentro, os adenocarcinomas dentre as neoplasias malignas do estômago, é a mais frequente, tá bom? Então, eu vou mais ou menos nas explanações explicar ponto a ponto para vocês. Essa é uma classificação que foi proposta por Lauren na década de 60. E assim, essa classificação ela teve um mérito muito grande, tanto do ponto de vista morfológico quanto epidemiológico, porque Lauren dividiu os cânceres gástricos em dois grupos principais, o tipo intestinal e o tipo difuso. Tá? O tipo intestinal, para Lauren, era aquele que basicamente formava estrutura glandular. E ele tem essa via aqui mostrada para vocês como via de transformação da mucosa gástrica para um adenocarcinoma. Então, nesse subtipo, a gente vê principalmente uma mucosa com processo inflamatório crônico, e aí tem a participação importantíssima do H. pylori, né? A Tereza falou dos fatores de risco. A gente tem que lembrar que nas áreas de alto risco, como o Brasil, o H. pylori, ele tem uma participação muito importante nessa transformação da mucosa. É uma infecção, uma das infecções mais prevalentes no planeta, tá? O H. pylori, ele leva a um processo inflamatório crônico, uma gastrite crônica, com atrofia dessa mucosa gástrica, metaplasia, uma via de carcinogênese que segue o caminho da displasia até a transformação no adenocarcinoma invasivo, tá? Então, quando o Lauren falou do tipo intestinal, ele estava se referindo principalmente a essa via de transformação da mucosa. Aqui uma mucosa gástrica atrófica com metaplasia intestinal e aqui já um adenocarcinoma de tipo tubular, tá bom? O câncer gástrico tipo difuso de Lauren, morfologicamente, ele não forma glândula, como o caso anterior. É uma neoplasia de crescimento difuso. As células elas são pouco coesas. Aliás, é o termo que a gente usa atualmente pela classificação, pela Organização Mundial de Saúde. Um carcinoma de células pouco coesas. E não está tão diretamente associado à gastrite com atrofia, à metaplasia intestinal, à displasia e transformação para adenocarcinoma. É claro que a gente pode ver tipos mistos, que aí a gente contempla os dois tipos, né? Áreas de padrão intestinal e áreas de padrão de células pouco coesas, que aí entrariam no tipo indeterminado do Lauren. Bom, hoje, a Organização Mundial de Saúde, na sua última classificação de 2019, ela já incorpora os subtipos de Lauren. A gente tem outras classificações propostas. Então, os subtipos papilar, tubular bem e moderadamente diferenciado correspondem ao subtipo intestinal de Lauren, que é onde a gente vê aquela formação de glândula, tá? O tipo difuso, que é o de células pouco coesas, como nós o chamamos hoje. E tem a variante em células de anel de Sinet e outras variantes que podem ter mais um padrão linfoexocitário, tá? Então, a
Organização Mundial de Saúde contempla a subdivisão de Lauren. Tá? E a gente tem outros tipos menos comuns, adeno escamoso, carcinoma hepatóide, o adenocarcinoma com estroma linfóide, que nós vamos abordá-lo hoje, porque pode ter associação com a infecção pelo EBV. Bom, então esses são os subtipos histológicos principais, tá? Adenocarcinoma tubular, papilar, tipo intestinal, ou de células pouco coesas, o tipo difuso de Lauren, e um adenocarcinoma mucinoso, que eu coloquei aqui, né, que ele, junto com o carcinoma de células em anel de Synnet, por definição, gente, ele já é um adenocarcinoma pouco diferenciado. Esses dois são considerados um grau 3, já pouco diferenciados. Tá? Claro que a gente pode ter uma mistura desses subtipos histológicos dentro da mesma neoplasia. Bom, algo que a Tereza também comentou, em alguns países no mundo, Estados Unidos, por exemplo, a gente vê hoje uma alta prevalência de adenocarcinomas da junção esôfago-gástrica. Então, com o tratamento do H. pylori, o que a gente tende a ver nas últimas décadas é um decréscimo do adenocarcinoma mais distal, associado a gastrite com atrofia, metaplasia intestinal, um aumento da incidência e prevalência dos adenocarcinomas proximais. E lembrando que a gente define como disjunção aqueles adenocarcinomas cujo epicentro está até 2 centímetros da linha Z, tá? E que comprometam a junção. Por que é importante a gente diferenciar isso? Eles são, do ponto de vista epidemiológico, não tão associados ao H. pylori, né, mais à obesidade, e o estadiamento nesse grupo é feito como adenocarcinoma de esôfago, tá? Porque o padrão de disseminação linfonodal é diferente. Não custa lembrar, a definição do câncer gástrico precoce é aquele câncer que infiltra até a camada submucosa. A partir da muscular própria, serosa e outros órgãos, o câncer gástrico é considerado avançado. Tá? E isso aqui, gente, a classificação como precoce independe do acometimento linfonodal. Essas são as cadeias de disseminação linfonodal. Nós as examinamos no exame de patologia cirúrgica habitual, tá? E nós mencionamos o comprometimento dessas cadeias. E aqui lembrando que o câncer gástrico também pode ter uma disseminação hematogênica. No caso da meta-ovariana bilateral, que é o tumor de Krukenberg, que a gente costuma ver associado aos pouco diferenciados ao carcinoma de células em anel de Synnet, né? Variante anel de Synnet de células pouco coesas, a meta-ovariana bilateral, que é o chamado tumor de Krukenberg. Por que eu lembrei do estadiamento e da classificação de precoce e avançado? Porque, como fator prognóstico, o estadiamento anatomopatológico é fundamental. Os cânceres precoces sem acometimento nodal, eles têm uma sobrevida em 5 anos acima de 90%. E essa sobrevida, ela vai diminuindo conforme vai aumentando o estadio. Tá? Então, é um fator prognóstico importantíssimo, o subtipo histológico está associado ao prognóstico e o perfil molecular que a gente vai discutir um pouco mais detalhadamente. Em relação aos biomarcadores, o que a gente hoje tem bem marcado, gente, já bem estabelecido para câncer gástrico, é a pesquisa da expressão imunohistoquímica do HER2, né? Por quê? Porque se a gente tiver uma expressão imunohistoquímica na célula tumoral considerada positiva, isso significa que eu tenho amplificação do gene ERBB2. E pacientes com câncer gástrico, e aí eles entram nessa porcentagem, né? Cerca de 9 a 38% dos adenocarcinomas gástricos são HER2 positivos, então eles podem se beneficiar já numa primeira linha, e tem trabalhos mostrando isso, como foi o trial do TOGA, que eles já se beneficiam com um tratamento de primeira linha com anticorpo monoclonal, trastuzumab ou Herceptin. Tá? Então, a pesquisa é feita por imunohistoquímica. Nos casos duvidosos de 2 cruzes, está indicado, então, a complementação com CISH ou com FISH, para verificar a amplificação gênica, e nos casos já considerados positivos, a terapia com anticorpo monoclonal já é considerada como primeira linha. Tá?
de biomarcadores parcialmente estabelecidos. Quais são os biomarcadores de bom prognóstico para o câncer gástrico? Ser instável e ter associação com EBV. Então, esses são marcadores de bom prognóstico, tá? Por quê? A gente pode fazer nesses dois grupos, né, que tem maior associação com expressão de PDL1, né, um score de expressão dessa proteína na superfície tumoral, e caso de tumores que expressem o PDL1, esses pacientes são candidatos também à imunoterapia, tá? Outras alterações, como possíveis marcadores, a do EGFR, a do VEGFR, tá? Anticorpo monoclonal anti-VEGFR numa segunda linha, em casos metastáticos, o status CMET e também a fusão gênica NTRK pode propiciar o uso de alguns inibidores seletivos. Então, aqui é o score que o Colégio Americano de Patologistas prevê para avaliação imunohistoquímica na célula neoplásica. A gente quer que você fique tranquila, que nós vamos resolver o problema. Porque o seu problema não... Vejam que a gente tem um padrão de contagem para o espécime cirúrgico e para a biópsia, tá bom? Mas lembrando que os casos duvidosos têm indicação da complementação do CISH ou do FISH, tá? Para confirmar se há ou não amplificação gênica nesses pacientes. Então, aqui um caso francamente negativo pela imunohistoquímica, um score 1, que é uma marcação muito fraca, o score 2 e o score francamente positivo 3. No estômago, gente, é difícil a gente ver a marcação completa da membrana, como o pessoal da mama costuma descrever. Tá? Geralmente, quando a gente vê, é quando tem um corte transversal da célula neoplásica. Então, a confirmação ela é feita pelo FISH ou pelo CISH. Tá? E aí a gente vai ver o número de cópias amplificadas e dá uma razão para confirmar, através da hibridização in situ fluorescente, se existe amplificação gênica ou não. Tá? Isso principalmente nos casos que são considerados, então, duvidosos com score 2, porque o 0 e o 1 já são considerados negativos. Bom, outro fator, né, que eu comentei, que é um possível biomarcador e que é um fator de bom prognóstico, é o câncer gástrico estar associado com a infecção pelo EBV. E como que a gente pode observar isso? Através da hibridização in situ. Tá? Então, vejam que geralmente o subtipo histológico que tem a marcação positiva para o EBV é o adenocarcinoma com estroma rico em linfócitos, tá? Que essa é a denominação que hoje a Organização Mundial de Saúde dá para essas neoplasias, que é o carcinoma medular. A gente não tem mantido essa nomenclatura para estômago, usa mais para cólon, um termo medular. Mas o adenocarcinoma com estroma linfóide. Bom, esse é um exemplo de um adenocarcinoma com estroma linfóide. O que o caracteriza? São pequenos fileiras de células neoplásicas. Ele é um adenocarcinoma pouco diferenciado, no entanto, ele tem um prognóstico melhor, ele tem um comportamento mais indolente, tá? E o que caracteriza esse subtipo em especial é o grande número de linfócitos intraepiteliais. Então, a gente vê uma resposta linfocítica intratumoral bem exuberante. E aqui um exame imunohistoquímico avaliando as enzimas de reparo de DNA e que a gente vê que, nesse caso, esse tumor ele teve a perda da expressão do MLH1 e do PMS2 e a manutenção da expressão nuclear nas células neoplásicas do MSH2 e MSH6. Então, é um adenocarcinoma com estroma linfóide que teve perda de expressão de MLH1 e PMS2, mostrando, então, que esse sistema de reparo de DNA ele não está proficiente nesta neoplasia, tá? A perda da expressão dessas duas enzimas, ela pode estar associada com alteração somática, não herdada.
que aliás é o mais frequente, ou então decorrente de uma mutação germinativa. Aqui no estômago, gente, ao contrário do cólon, a avaliação da mutação de BRAF, ela não nos auxilia em diferenciar o somático do germinativo, como a gente usa para cólon, por exemplo, tá? Bom, e aí chegando na proposta de classificação molecular, a gente falou um pouco da classificação histológica, né, da avaliação do HER2 e falar um pouco da classificação molecular. Tem dois grandes grupos que a partir, esse em 2014, que é o TCGA, né, que é um grupo ocidental, e um grupo oriental, começaram mais ou menos na mesma época a avaliar, através de técnicas moleculares bem avançadas, o perfil mutacional desses adenocarcinomas gástricos, tentando correlacionar com o subtipo histológico, com as variantes clínico-patológicas, né? Localização no estômago, marcação, né? Pesquisa de EBV, nesse caso. Então, foram divididos em 4 grupos principais. Os que eram associados à infecção pelo EBV, como eu já comentei, confirmada pela hibridização. Os que eram microsatélites instáveis, tá? Os que tinham genoma estável, uma carga mutacional baixa, e os com instabilidade cromossômica. Então, são 4 grupos principais com características morfológicas, porque esse grupo do EBV é principalmente o subtipo rico em estroma linfóide, tá? Mais proximal, mais prevalente em homens, tá? Esse subtipo ele está associado com mais mutação do PIK3CA, pode ter, então, expressão de PDL1, e aí esses pacientes podem ser candidatos à imunoterapia. É um fenótipo que tem metilação, a infecção pelo EBV, ela induz um fenótipo de alta metilação, tá? Mas é um subtipo que, embora pouco diferenciado, tem um comportamento mais indolente. No segundo grupo, os microsatélites instáveis, com silenciamento do MLH1, principalmente, geralmente por hipermetilação, também com comportamento mais indolente em relação aos demais. Nesse grupo, os pacientes são um pouco mais de idade um pouco mais avançada. O grupo com genoma estável, esse é o grupo que a gente fala que corresponde ao subtipo histológico difuso de Lauren, tá? Então, a célula, ela perde a coesão, né? Tem mutações tanto do CDH1, com perda da expressão da E-caderina, mutação do ROA, que é praticamente exclusiva desse grupo, é um gene relacionado a citoesqueleto e a mobilidade celular, então as células elas ficam pouco coesas, né, se comportam mais como uma célula mesenquimal, aí esse correspondendo mais ou menos a 20% desses subtipos. E o grupo com instabilidade cromossômica, geralmente uma histologia intestinal e com mutação do P53. Então, esses foram os grupos principalmente propostos por essa classificação ocidental. E vejam que o livro da OMS ele já contempla esse perfil biomolecular, tá? Contemplando principalmente esses genes. Mais ou menos na mesma época do TCGA, um outro grupo, um grupo asiático, estudou também, através de técnicas moleculares, o perfil mutacional e biomolecular desses tumores, só que esse grupo ele não levou em consideração a infecção pelo EBV. Tá? Eles excluíram, vamos dizer assim, um fator extrínseco. O objetivo do grupo foi principalmente avaliar as mutações intrínsecas à neoplasia, excluindo um agente infeccioso externo, que é o EBV. E aqui a gente teve 4 grupos principais, primeiro separados os instáveis, que têm um prognóstico melhor, né? E dentro dos estáveis, os que eram P53 mutados e P53 negativos, tá?
sem expressão anômala. E ainda o grupo da transição epitélio-mesênquima, que é o grupo de pior prognóstico nos 2 estudos. Aliadas a essas classificações biomoleculares anteriores que eu citei, que se basearam em técnicas moleculares avançadas e de maior custo, a gente tem uma proposta de uma classificação biomolecular baseada em expressão proteica. Então, como que a gente consegue fazer isso? Através da imunohistoquímica e através da hibridização in situ. Então, a gente consegue avaliar a expressão proteica no tecido tumoral e dividir esses tumores em clusters, em grupos, tá? Então, basicamente, se pesquisa a infecção pelo EBV, se o tumor é EBV positivo, ele já faz parte de um grupo especial, que é um grupo de melhor prognóstico. Geralmente, esses tumores podem ter alta expressão de PDL1 e tem uma sobrevida melhor. Então, são aqueles com estroma rico em linfócitos, mais prevalentes em homens, mais proximais, tá? No segundo grupo, que é dos microsatélites instáveis, geralmente tem um comportamento mais indolente, tá? Com menor frequência de metástase nodal e também uma sobrevida melhor. Então, a gente primeiro pesquisa o EBV, né? Se ele não for EBV positivo, pesquisa a instabilidade e depois, através de um painel imunohistoquímico, se existe ou não expressão aberrante de ecaderina e da proteína P53, tá? Aí todo mundo pergunta, é importante seguir essa ordem? Sim, porque eu posso ter, o que vai definir o comportamento biológico são essas variáveis que estão sendo primariamente avaliadas. Eu posso ter, né, alguns casos de tumores microsatélite instáveis que têm expressão anômala de P53, mas o que vai definir o comportamento é a proficiência ou não das enzimas de reparo. Então, quando elas não são proficientes e o tumor é instável, ele já tem um comportamento mais benigno em relação aos demais, tá? Então, essa é a classificação proposta em clusters e que vai se basear na hibridização in situ para pesquisa do EBV, no painel de imunohistoquímica que a gente está acostumado a usar para a proficiência de enzimas de reparo, em relação ao grupo de transição epitélio-mesênquima, que é o difuso de Lauren, lembrem que a gente geralmente tem a perda da expressão da ecaderina, tá? Então, some essa expressão, que normalmente é em membrana, ou então uma expressão anômala, tá? Granular, às vezes padrão em DOT, isso também é considerado expressão anômala da ecaderina. E a avaliação da expressão de P53, né, que para a gente considerar anômala tem que ser uma marcação nuclear forte, difusa, tá, para ser considerada como anômala pela imunohistoquímica. Vejam que nessas 3 classificações que a gente comentou anteriormente, as moleculares, tanto do grupo ocidental, né, quanto do grupo oriental e a classificação em cluster, quem apresenta a pior sobrevida de todos é o subtipo difuso, né, que geralmente não tem tantas mutações, mas tem mutação de ecaderina, tem perda de adesão celular, tem mutação de ROA, que é praticamente quase exclusiva desse grupo, tá? 2 que têm melhor prognóstico, os que são instáveis, tá? E os que são EBV positivo, é a melhor sobrevida. E os 2 grupos com e sem mutação de P53 têm uma sobrevida intermediária. Então, aqui um exemplo que a gente teve recente, um adenocarcinoma tubular, era bem avançado, ele já tinha comprometimento de peritônio visceral, era um PT4A. A gente fez a avaliação pela imunohistoquímica, tinha uma expressão aberrante, anômala de P53, marcando bem mais que 80% das células neoplásicas, mantinha a expressão de ecaderina. A avaliação do HER2 pela imuno foi negativa, um score 0.
E a avaliação da proficiência de enzimas de reparo de DNA mostrou aqui, gente, a manutenção da expressão nuclear de todos os marcadores, do MLH1, PMS2, MSH2 e MSH6. Então, esse sistema, né, enzimático de reparo, ele está proficiente nesse caso. Como a gente não procedeu com a investigação complementar pela hibridização, isso é um teste em separado ainda para nós, a gente sugeriu fazer a pesquisa do vírus Epstein-Barr, mas muito provavelmente esse é um subtipo daquele de sobrevida intermediária associado à mutação do P53, tá? Então, o que eu já falei anteriormente, que a gente encontra nos guidelines do NCCN, é a avaliação da expressão do PDL1, que nós fazemos por imunohistoquímica pelas células tumorais. Então, existem scores já pré-determinados, tá? E a gente consegue dizer se o score é acima do cutoff para estômago, é considerado acima de 1, e aí se esses pacientes de fato tiverem expressão de PDL1, eles podem se beneficiar então de terapia, né, de imunoterapia anti-PD1. A gente pode encontrar principalmente essa expressão aumentada de PDL1 pelo tumor no subtipo rico em estroma linfóide e também em alguns casos que são microsatélite instável, tá? Esse é o score que a gente usa, então a gente considera a positividade do PDL1 na imuno, que é um padrão de membrana, tanto nas células tumorais, linfócitos e macrófagos, e faz um score sobre o total de células tumorais. Então, existe um treinamento específico para a gente conseguir graduar e laudar, dizendo que esse paciente pode ou não se beneficiar de imunoterapia. Tá? Então, aqui, por exemplo, é um tumor que expressa o PDL1, é um padrão de membrana, como eu falei, né? E se existe amplificação ou não, isso vai ser confirmado pelo FISH, tá? Então, também existe a confirmação pelo FISH. E eu costumo dizer que esse é o aperto de mão falso, né? Aquele aperto de mão. O que é o PDL1? É uma proteína expressa na superfície tumoral que é uma maquiagem, ele deixa o tumor maquiado e impede com que a célula imunológica o reconheça como estranho atacando-o. Então, esses pacientes que têm maior expressão de PDL1 na célula tumoral, eles podem se beneficiar de uma droga, aqui no caso o nivolumab, que bloqueie a ligação do PD1 na célula citotóxica, fazendo então com que o sistema imune reconheça a célula tumoral como estranha e a ataque. Tá? Então, ele impede que o tumor fique maquiado e protegido do ataque da célula do sistema imune. Tá? Então, esses pacientes com expressão de PDL1 podem sim se beneficiar desse tipo de terapia. Tá? E aqui foram slides gentilmente cedidos pelo Cristóvão, dizendo quais são os tipos de exame que a gente tem disponíveis, por exemplo, no acompanhamento desses pacientes e também no monitoramento para possíveis recidivas. O Target One é um painel extenso, ele avalia mutações em 35 genes, isso é feito no tecido tumoral, e o objetivo é principalmente avaliar a terapia, tá? Para indicações de terapia-alvo. Lembrando que hoje a biópsia líquida está em alta e existem alguns exames disponíveis na DASA, como o Guardant, que permite também a gente ir acompanhando esse tumor, né, e verificando se existe alguma mutação atual que permita que alguma terapia-alvo seja feita a mais para esse paciente. Então, vários genes são avaliados, e isso é através de biópsia líquida também. E o Signatera é um exame que permite, então, o segmento e a predição de recorrência tumoral, por exemplo. Tá? Então, faz-se um comparativo entre o aspecto tumoral, né, o aspecto, a análise de algumas mutações muito primeiras que aconteceram naquele tumor,
né, bem na sua gênese, e procura-se uma assinatura, então, comparando o sangue do paciente com o tecido. Tá? Esse exame, gente, ele é extremamente sensível, então ele é capaz de detectar DNA tumoral circulante muito precocemente, antes mesmo de um exame de imagem ou PET mostrarem que existe uma recidiva. Então, ele tem um valor preditivo positivo acima de 98%, então é um teste que muito provavelmente pode ser aplicado no monitoramento de possíveis recidivas que a gente não consiga detectar ainda por exames de imagem, por exemplo. Tereza, vou passar a palavra para você. Tá. E eu acho que tem que parar o teu... Tá. Estamos vendo você, não? Já sumi. Então, a gente teve aí essa abordagem da parte da patologia, sobretudo, e agora eu vou retomar a questão da história familiar, né? Então, em que circunstâncias a gente deve prosseguir para a investigação genética, aí não apenas da questão do tumor, essa parte das recidivas, mas da investigação germinativa para investigar uma predisposição ao desenvolvimento de tumores, tanto na pessoa, para tumores futuros, quanto para seus familiares, mesmo que não tenham uma história pessoal. Para a gente ter um panorama de qual é o impacto dessa história familiar, é considerado que ter um parente de primeiro grau com câncer gástrico já aumenta em 2 a 3 vezes o risco para a pessoa em relação da população. Ainda assim, o risco é um risco considerado baixo. Se a pessoa tem 2 parentes, esse risco de desenvolver câncer gástrico ao longo da vida passa a 1 a 8 a 1 a 10 pessoas. Estou vendo que está chegando várias perguntinhas aqui no chat. E no caso de ter 3 parentes, o risco ao longo da vida passa a ser de 1 em cada 3. Vejam que aqui eu estou chamando de câncer gástrico familiar, porque a gente chama hereditário quando, diante dessa suspeição pela história pessoal familiar, se realiza essa investigação germinativa, seja em sangue, seja por suave, e se detecta uma variante patogênica ou provavelmente patogênica que justifique essa suscetibilidade. Então, na vigência aí do câncer gástrico, depois eu vou apresentar assim, quais são as circunstâncias de maior suspeição. Tendo essa história pessoal de suspeição ou familiar, é recomendável o teste, e a partir desse teste se detecta a variante patogênica nos genes CDH1, APC, TP53, STK11, aí no complexo da síndrome de Lynch ou ainda da polipose juvenil. Isso justificaria essa predisposição à doença. Destes genes, disparado, o CDH1 é o mais relevante para a predisposição ao câncer gástrico. Trata-se de um gene cujas variantes elas são de penetrância incompleta, ou seja, uma vez que se tem essa variante, não necessariamente vai se ter câncer gástrico ao longo da vida, mas a probabilidade é muito alta. Então, a estimativa aqui para os homens é de até 70% e para as mulheres de até 83%. Quanto aos outros cânceres associados, está aí o carcinoma lobular da mama, pode ter também a parte intestinal, mas aí o lobular da mama é o principal. E enquanto fenótipos benignos que podem estar presentes também, destaca-se as fendas labiopalatinas em algumas famílias. Lembrando que isso não acontece em todas as famílias. Nem todas as famílias que têm esse recorte aí sugestivo da síndrome do câncer gástrico difuso hereditário, em nem todas se detecta a variante patogênica em CDH1. Então, existem outros genes que são candidatos, que estão em estudo. E aí, quais são os critérios de indicação desse teste? Classicamente, é se ter um câncer gástrico e pelo menos mais um parente de até 2º grau com diagnóstico de câncer gástrico, sendo pelo menos um destes de câncer gástrico difuso. Ou ainda a detecção do câncer gástrico difuso
antes dos 40 anos, independente da história familiar. E o terceiro seria o diagnóstico de câncer gástrico difuso, tendo mais um caso na família até 2º grau de carcinoma lobular da mama, sendo pelo menos um destes antes dos 50 anos. Ou as diretrizes da ANS, as operadoras de saúde, elas cobrem o teste nessas circunstâncias, do CDH1 especificamente, e ainda permitem o teste quando há 3 casos de câncer gástrico na família, sendo pelo menos 2 de câncer gástrico difuso até 3º grau, então familiares aí mais distantes. Ou ainda, se algum familiar for detectada variante patogênica nesse gene, é possível fazer a testagem em parentes de até 3º grau. Lembrando que a gente sempre prioriza testar o doente e, a partir daí, os seus parentes mais próximos, sempre que isso é possível. Existem outras circunstâncias que poderiam indicar o teste com devido aconselhamento genético, mas que não estão aí nesses critérios clássicos. Seria a ocorrência de dois diagnósticos ali na família do carcinoma lobular da mama, em parente, a pessoa e um parente até 2º grau, ou do carcinoma lobular da mama bilateral, ou ainda a coincidência, a ocorrência do carcinoma gástrico difuso associado a um parente de até 2º grau com fenda lábio-palatina. E, por fim, a detecção de células de anel de Sinnett, que aí poderiam estar relacionadas a uma disseminação, a um carcinoma in situ ou a disseminação pagetória. Então, nessas circunstâncias de alta suspeição, principalmente nestas aqui, quando se realiza o teste, o sequenciamento do CDH1, quais são os resultados possíveis? É possível que se encontrem só variantes benignas ou provavelmente benignas, que essas não são reportadas no laudo, ou que se encontra uma variante de significado incerto, indeterminado, que são aquelas variantes, quem estava aqui ontem, a gente já adiantou um pouquinho sobre essas classificações, são variantes raras, para as quais não tem estudo funcional, para as quais não se tem uma conclusão, se elas aumentam ou não essa predisposição ao câncer. Ou ainda podem ser reportadas variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas. Nos 2 primeiros casos, não se encontrou uma causa molecular genética de predisposição. O ideal é que, se possível, que esses pacientes sejam acompanhados, inseridos em alguma pesquisa clínica, para que aumente a nossa compreensão sobre a doença, e encaminhados para um rastreio especificamente para câncer gástrico. Enquanto que, se for detectada uma variante patogênica, essas pessoas merecem um acompanhamento aí multidisciplinar. Como é que seria esse acompanhamento? O rastreio do câncer gástrico, o recomendado para as pessoas de alta suspeição aí, mesmo que seja só pela história familiar, endoscopia digestiva anual, seguindo o protocolo de Cambridge, que sugere aí até 30 biópsias. E no caso da detecção de uma variante patogênica, soma-se o acompanhamento multidisciplinar, não só com o médico geneticista, com essa parte da genética molecular, mas com a gastroenterologia, a cirurgia, nutrição, a patologia e também o suporte psicológico, que é recomendável para todas as pessoas que têm um diagnóstico de uma síndrome de predisposição ao câncer, se for assim interessante para o familiar, para a pessoa e para esse clínico que está acompanhando. E aí, a partir desse diagnóstico, qual ação pode ser tomada? É considerado um procedimento que diminui mortalidade, a gastrectomia profilática, desde que com acompanhamento nutricional estrito e com rastreio associado para as mulheres de carcinoma lobular da mama, a partir dos 30 anos. Há alguns autores que sugerem um rastreio também para câncer de cólon a partir dos 40 anos, então 10 anos antes do previsto para a população, ou 10 anos antes de um caso familiar mais precoce, se houver. Não acontece isso em todas as famílias com variante patogênica em CDH1. Esse fluxo para a gastrectomia profilática, ele pode ser retardado, ou melhor, pode ser seguido com exame com a endoscopia digestiva alta, se o paciente ele não quiser realizar o procedimento ou não quiser realizar naquele momento. Aí seria postergado, porque a gente sabe que esse procedimento tem muita morbidade associada. Então, a Lu vai nos fazer uma contribuição aqui com a gente sobre os achados
histológicos. Luciana? Oi, estão me ouvindo? Então, em relação ao câncer gástrico difuso hereditário, nos pacientes portadores, né, da mutação, muitas vezes, né, existem famílias portuguesas, o Cristóvão também a conhece, existe uma patologista famosa no nosso meio, que é a doutora Fátima Carneiro, e ela acompanha famílias de pacientes com esse tipo de mutação do CDH1, e geralmente as maiores publicações nesse assunto são dela também. E essa foto que eu estou mostrando para vocês é do livro da Ruda, última edição. Vejam que aqui a gente tem uma gastrectomia total, um estômago aberto. Macroscopicamente, a gente não consegue visualizar a lesão nesse estômago, mas microscopicamente, ela faz um mapeamento, a gente observa que esses pacientes, eles têm estágios muito iniciais do carcinoma de células pouco coesas, ou tipo difuso de Lauren, aqui com uma variante de células anel de Synnet. Então, a gente tem aqui a mucosa adjacente não tumoral e um foco microscópico in situ desse tipo de tumor. Nesses pacientes portadores dessa mutação, a gente pode encontrar vários focos, inclusive, em estadio muito inicial. Tá? Nessas famílias, gente, que se detecta esse tipo de alteração hereditária, né, inclusive há indicação de gastrectomia profilática para que esses pacientes não desenvolvam esse tipo de neoplasia na sua forma avançada. Tá? Acho que é isso, né, Tereza? E aqui mostrando um detalhe, vejam, o que a gente chama de disseminação pagetoide do carcinoma de células pouco coesas, o carcinoma de células em anel de Synnet, que é algo que acontece com bastante frequência na mucosa desses pacientes que têm esse tipo de alteração. E aqui a imunohistoquímica mostrando nessa área a perda da expressão imunohistoquímica da proteína E caderina, que é codificada pelo gene CDH1 e que está associada com coesão intercelular. Então, esses pacientes, eles perdem a expressão. Acho que é isso, Tê. E aí, dando continuidade, enquanto outras síndromes de predisposição ao câncer gástrico, tem a polipose adenomatosa familiar, mais caracterizada aí pelo risco aumentado para o câncer coloretal. A gente vai conversar mais sobre esta e outras síndromes na segunda-feira. E esse risco para câncer gástrico, ele seria aí de em torno de 1% para as pessoas com a forma clássica, ou seja, próximo ao populacional, mas existe um grupo que seria esse adenocarcinoma gástrico e polipose proximal do estômago. É um grupo específico dentro da FAP. Então, quando há variante patogênica aqui no promotor 1-beta do gene APC, teria esse fenótipo mais característico envolvendo o estômago. Nesses casos de FAP, outras neoplasias podem estar associadas, no caso do adenoma pular, tireoidiana, hepatoblastoma, medulloblastoma ou ainda os tumores desmoides. Mas, curiosamente, esse fenótipo que tem maior risco para carcinoma gástrico não tem associação com essas outras neoplasias. E enquanto fenótipos benignos, as pessoas com polipose adenomatosa podem apresentar esses adenomas coloretais, duodenais e gástricos, osteomas, uma hiperplasia da retina, da porção pigmentada da retina, e ainda dentes supranumerários, enquanto que esse fenótipo específico de aumento para risco gástrico tem mais relação mesmo com os pólipos de glândulas fúngicas. Aqui é para mostrar a hiperplasia da retina pigmentada. Aqui, Lu? Sim, Tereza. Então, aqui mostrando, gente, uma imagem endoscópica de uma polipose gástrica proximal. Hoje, a polipose gástrica proximal ela é considerada uma variante da polipose adenomatosa familiar. Só que esses pacientes, um dos critérios de classificá-los como polipose gástrica proximal, eles não apresentam pólipos colônicos como na polipose adenomatosa. Mas essas lesões polipoides, que podem ser pólipos de glândulas fúngicas, só que, curiosamente, não é aquele pólipo de glândulas fúngicas que a gente vê com tanta dilatação cística,
tá? Eles podem ter hiperproliferação foveolar, que é bem mostrada pelo KI67, podem apresentar múltiplos adenomas de padrão foveolar, tá? E até uma transformação adenocarcinomatosa dessas lesões, tá? Então, essa é uma entidade que foi descrita mais recentemente, acho que em 2012 começou-se a pesquisar, e a gente reconhece também como uma síndrome polipótica restrita ao estômago, mas que está associada com a mutação do gene APC. Agora, lembrando a vocês, quando a gente falar de polipose adenomatosa familiar, que os pacientes com a PAF, mesmo na sua forma clássica, eles podem apresentar pólipos gástricos do tipo glândulas fúngicas. E aí, qual é o pulo do gato? Às vezes, quando a gente vê displasia nesses pólipos, vale a pena a gente sugerir a investigação do cólon, se esse paciente ainda não teve. Tá? Porque aí, eventualmente, a gente pode ter. Não são lesões tão exuberantes e tão numerosas quanto essas, mas esses pacientes com PAF clássica podem ter pólipos gástricos com displasia também. Perfeito. O diagnóstico da polipose adenomatosa familiar é muito relevante, porque diferente de outras síndromes de predisposição ao câncer autossômicas dominantes, a penetrância é praticamente completa. A penetrância aqui da FAP clássica é de 99%. Então, se a partir da endoscopia, se houver essa suspeição e permitir um diagnóstico mais precoce aí, a partir do exame do cólon, excelente para o paciente. Uma outra síndrome que a gente vai conversar mais também é a síndrome de Lynch. Então, é curioso que o risco para desenvolver câncer gástrico ao longo da vida varia bastante, podendo ser de menos de 1%, aí, semelhante ao populacional, até 13%. E acredita-se que o que poderia mudar para pessoas com as mesmas variantes, por que esse risco é tão diferente dependendo da população estudada? Acredita-se que a relação com Helicobacter pylori, com os hábitos alimentares para quem tem variantes patogênicas nesses genes, seria ainda mais relevante, com os fatores que se somam. A síndrome de Lynch está relacionada a diversas outras neoplasias, a gente vai conversar mais nos próximos encontros sobre cada uma delas. E enquanto fenótipo benigno que pode estar presente, existem os adenomas sebáceos e os ceratocatomas. Eu coloco esses achados benignos porque às vezes tem coisas que literalmente estão na cara e a gente às vezes perde a oportunidade de testagem e diagnóstico dessas pessoas antes do desenvolvimento do aneuplosia maligna. Uma outra síndrome que também é recorrente, vai ser recorrente nos nossos encontros, é a síndrome de Li-Fraumeni. O risco para câncer gástrico ao longo da vida está em torno de 5%, tem associação com diversas outras neoplasias, e não tem um fenótipo, uma aparência, algo que seja relacionado com as neoplasias. E ontem a gente já falou um pouquinho, né? Para essa síndrome tem benefício de realizar até a ressonância de corpo inteiro, diante dos múltiplos órgãos podem estar cometidos. Uma outra síndrome de predisposição ao câncer que tem relação com câncer gástrico, inclusive com a probabilidade de desenvolvê-la ao longo da vida alta, né, de 29%, é a síndrome de Peutz-Jeghers. A gente não coloca ela tanto em evidência quanto as anteriores pela sua raridade, mas eu sempre a trago porque essa característica aqui da hiperpigmentação da mucosa oral, genital, e esses pólipos amartomatosos aqui, eles são altamente sugestivos, são muito sugestivos da síndrome e podem permitir a testagem e o diagnóstico. E, finalmente, a síndrome da polipose juvenil, diferente das outras, essa síndrome é autossômica recessiva, ou seja, precisa ter variante patogênica ou provavelmente patogênica em ambos os alelos do gene. Leva a uma probabilidade de se desenvolver câncer gástrico de cerca de 21%, tem relação também com câncer coloretal e duodenal, e se manifesta pela presença de pólipos juvenis no trato gastrointestinal. Então, precocemente já se poderia detectar esses pólipos. Então, considerando aí todos esses genes associados, nossa, faltou o slide fundamental. Qual exame solicitar? Então, quando a clínica é altamente específica de alguma dessas síndromes, com a presença dessas lesões, desses fenótipos benignos associados, e a história somando-se, a história pessoal e familiar da pessoa, a suspeição, seja de um gene específico,
eu enfocando aí principalmente esses que têm uma manifestação fenotípica aqui, uma fenotípica clássica, pode-se solicitar o sequenciamento do gene único ou daquele pequeno conjunto de genes relacionados. Mas se for a ocorrência de um câncer gástrico e mais os casos de câncer gástrico na família sem um fenótipo tão sugestivo de um pequeno grupo de genes, pode-se solicitar o sequenciamento, um painel de câncer hereditário com ênfase nesses genes relacionados ao câncer gástrico. Então, a composição do painel pode ser variável, desde que esses genes que a gente abordou hoje aqui estejam presentes. Vou voltar aqui no slide que resume os genes mais relevantes para quem não tiver feito um print, de repente se interessar. Então, esses são os genes mais relevantes na investigação de um câncer gástrico genérico, assim, sem ter uma alta suspeição para uma síndrome específica. E seja qual for dessas síndromes, a gente não pode deixar de destacar a importância de se somar às medidas de mudança da dieta, de prática de atividade física, a cessação do tabagismo, e enfatizar a educação, a disseminação da educação médica, porque o diagnóstico precoce, a possibilidade de se oferecer um teste genético que detecte essa predisposição até em outros familiares que nunca manifestaram doença, aumenta, sim, a sobrevida dessas pessoas. Então, a Lu entra agora comigo para a gente dar a mensagem final, os pontos fundamentais. Isso. Então, Tereza, eu acho que as principais mensagens hoje, né, assim, o que é o racional hoje para a gente tentar incluir os biomarcadores e alguns preditivos de comportamento, né, e que possam, de alguma forma, sinalizar para o oncologista um tipo de terapêutico específico, né? Pelo menos a gente tentar, obviamente, a classificação morfológica, estadiamento, como a gente já fazia habitualmente, mas a gente começar a incluir a testagem do EBV, do MLH1, da ecaderina e do P53, que tem todo um comprometimento prognóstico, como eu discuti com vocês, além da avaliação do HER2 e PDL1, que permitem alguns tratamentos muito específicos para esse grupo de pacientes que expressam esses dois marcadores, tá? A investigação genética, através de painéis, permitirá, então, dentro já do conceito de medicina moderna, a melhor compreensão da doença, um tratamento otimizado, né, sempre o custo-benefício para aquele paciente, o monitoramento de recidivas, ou pelo menos a detecção de recidivas em fases muito iniciais, que foi o caso da biópsia líquida, e o rastreio e manejo personalizado, né, através desses testes, que você é capaz de ir avaliando novas mutações e ver se para aquelas mutações que são apresentadas pelo clone tumoral que a gente está visualizando, existe uma terapia mais indicada. Então, eu espero que tenha ficado claro, está à disposição para responder dúvidas. Esse é o contato do Núcleo de Assessoria Médica da Jin Yuan. Qualquer médico do Brasil todo pode entrar em contato para discutir, fazer discussão clínica, para pedir informação sobre solicitação ou sobre interpretação de resultados e até pedir a inclusão de exames de amostras já recebidas. Estes dois aqui são os e-mails corporativos, né, no e-mail da Luciana. A gente está à disposição, pode enviar e-mail também. A Luciana mais aí com a ênfase na patologia, nos exames somáticos, e eu com mais ênfase na genética médica, nos exames germinativos. Eu também estou aí acessível pelo Instagram, no @geneticaconvida, tudo junto. Lá sempre tem o linkzinho também das nossas aulas que vão prosseguir pela próxima semana e pela seguinte. Vou ver aqui as questões. Ninguém perguntou nada, gente. A gente chegou numa hora sem ninguém perguntar nada. Não, Tê, eu já respondi algumas coisas do chat aqui, viu? Tô vendo agora. Eu respondi algumas perguntas aqui. Legal. Parabéns, muito boa aula das duas, né? Eu acho que contribui bastante, cada vez mais a gente consegue integrar a genômica aí na nossa rotina diagnóstica, né? Vocês podem ver que, apesar de tudo, a gente ainda tem que buscar essa integração, porque isso facilita o entendimento nosso na interpretação.
E, mais uma vez, parabéns para vocês. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, gente? Vamos... Ó, muito bom, tanto de elogio que vocês estão recebendo aí. A gente fica muito feliz. Mas podem colocar... Desculpa interromper. A gente tem desculpa, Cris, o slide da pesquisa. Eu encaminhei com o cronograma também para você, doutora Tereza. Deixa eu abrir aqui e já divido com vocês. A gente tem programação aí, conforme aquela imagem que eu coloquei, né, até essa semana próxima. Se alguém tiver, achar que tem uma necessidade de outros encontros, quiser sugerir temas para outros cursos ou bate-papos nessa modalidade, fiquem à vontade também. Ó, apareceram algumas perguntas aqui, ó. Ah, não, é só elogios. Ah, mas a Luciana respondeu várias perguntas aqui, tá? A definição da normalidade de expressão do P53, não sei se todo mundo viu. Isso, que a gente caracteriza a normalidade de expressão quando você tem perda total da expressão ou quando a gente tem geralmente uma expressão forte difusa em mais de 80% das células, né? Signatera, né, é o Cell-Free Tumor DNA, né? Na verdade, Signatera também ele pode ser usado em qualquer tumor sólido, que ele faz um exoma do tumor, um exoma germinativo do paciente, ele consegue extrair tudo que é mutação germinativa que o paciente possa ter e cria uma identidade própria só para o tumor. Então, com esse painel de 16 mutações, ele segue o paciente, e quando pelo menos 2 mutações forem positivas, esse paciente é caracterizado como positivo o resultado da biópsia, com valor preditivo positivo de 98%, ou seja, quando dá positivo, o paciente vai ter recidiva, mais cedo ou mais tarde, dependendo da frequência alélica, da quantidade de DNA mutado que a gente encontra na circulação. Só para fazer aí uma interrupção, esse QR Code é para avaliação, para vocês fazerem sugestões, então avalie, é importante para a gente estar melhorando aí essa parceria, esse espaço de troca. Respondam. Então, acho que a gente chegou na nossa hora, né? É isso aí, já deu a hora, vai ter o link para outra aula. Segunda-feira. Espero que tenham conseguido aí pegar a imagem para responder. Aqui está a programação da semana que vem. Segunda, coloretal. Terça, tumores urológicos. Quarta, mama. Quinta, oncohematologia, neoplasias mieloproliferativas. E na sexta-feira, ovário endométrio. E na semana seguinte ainda tem mais. Obrigada, pessoal.